Programa Cases. Oferecimento Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. E Perini, especial é o agora. Olá, bem-vindos então a mais um programa Case. Eu digo sempre isso, toda abertura é um chavão, mas é verdade, vocês são bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. No programa de hoje, é muito legal, a gente vai falar de apresentação. Como é que você pode fazer uma super apresentação para vender um projeto, vender uma ideia, e ser bem sucedido. A gente vai entrevistar o diretor da SOAP aqui para o sul do Brasil e vocês vão entender o que é a SOAP, o que a SOAP pode fazer pela sua empresa. Não sai daí, o Cases volta já já. Nós acreditamos que é possível mudar. Que a transformação começa nas pessoas. E que o conhecimento é fundamental para isso. Compartilhe conhecimento e faça acontecer. Univale, Universidade de Verdade. Inscrições abertas. Ok, bem-vindos mais uma vez, você que está ligando agora na Record News, muito obrigado, sábado, 10h30 da manhã, você não sabe o que está acontecendo. Hoje o programa aqui está recebendo aqui o Olavo Oliveira, o diretor da SOAP, e vocês vão entender o que é essa empresa muito legal. É uma empresa que pode ajudar você a fazer uma bela apresentação para vender um projeto. Muito obrigado, Olavo. Eu que agradeço, Fernando. Prazer estar aqui. Isso, a história da SOAP é muito legal. Eu conheci muito recentemente e falei, esse pessoal eu quero trazer aqui no programa. Legal. Muito conteúdo. E essa é a ideia do Cases. Entrevista com conteúdo. Bacana. Bom, então vamos falar da SOAP. Para já, por que tem esse nome? SOAP. É engraçado, né, Paré? O SOAP ele lembra uma coisa de sopa ou de sabão, né? Sim. Mas, na verdade, ele foi, apesar do nome ser estrangeiro, a empresa ela é brasileira, ela foi criada em São Paulo por dois primos, né? O Eduardo Adas e o Johnny Galvão, que o Eduardo, é até engraçado isso, porque as pessoas acham que são pessoas de comunicação, né? Não, os caras trabalhavam já com comunicação, com design, e na verdade não tem nada disso. Um era engenheiro, o Eduardo é engenheiro, e o Johnny, ele era jogador de vôlei. É mesmo? Então é muito engraçado. Ele jogava vôlei profissionalmente e aí ele teve um problema no joelho, enfim, daí não conseguiu dar seguimento, ele ia se profissionalizar, acabou não conseguindo, mas por outro lado, né, foi bom porque ele abriu outra porta para ele, ele foi acabar estudando MBA, gestão, e os dois trabalhavam com consultoria de gestão de projetos, de processos dentro de empresas, né? O Johnny trabalhava numa grande consultoria e o Edu tinha consultoria própria. E aí, nessa época, o Johnny principalmente estava muito infeliz, porque ele sempre foi um cara muito criativo, sempre teve ideias inovadoras, malucas, enfim. E aí ele começou a provocar o Edu numa questão que eles tinham em comum. Eles gostavam muito de fazer apresentações. Sim. E assistiam muitas apresentações chatas no dia a dia, ainda mais dia a dia de consultoria, né? Sim. Você vê muita apresentação de projeto. Sim. E vê o pessoal enchendo tela de bullet point e começando uma história sem pé nem cabeça, né? Você sai uma hora depois de uma reunião sem saber assim, qual que é o objetivo disso aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Enfim. É verdade. E aí eles assistiam essas apresentações, vinham as pessoas, né, perdendo boas oportunidades, às vezes, de vender um projeto, uma ideia, como você colocou aqui. E às vezes projetos que nem eram tão bons, mas que eram bem comunicados, bem vendidos e acabavam indo para frente, implementados em detrimento a outros que às vezes poderiam também ter a mesma chance se fossem bem vendidos. E aí, com base nisso, eles começaram a ver o que será que faz a diferença, né? E eles passavam a fazer as apresentações de um jeito diferente. E não dominando ferramentas de comunicação ou design, porque não era o métier deles. Sim. Mas dominando a forma de tentar contar uma história, usar esse momento para contar uma história. Então, antes de pensar na ferramenta, no PowerPoint, vamos pensar em como estruturar um roteiro, uma história.
E aí eles faziam de jeito diferente. Depois, quando iam montar o PowerPoint, montavam com os recursos que eles tinham lá, puxava a imagem do Google, enfim. E aí as pessoas chamavam, faz para aqui para minha pós-graduação, faz aqui para minha empresa. Entendi, começou assim. Quanto que você cobra para fazer? E aí virou um nicho. Ele viu que tinha um nicho, né? Viram que tinha uma oportunidade. Sim, exatamente. Sim, que havia mercado. O case Soap começou aí. Pensaram aqui tem uma oportunidade, tem um nicho de mercado. E aí, desenhando essa ideia... Quem já não fez isso, né? Pô, cara, faz pra mim, você faz muito legal, né? Você mexe bem no PowerPoint. Isso, às vezes pede pro sobrinho, né? O sobrinho, faz aqui para eu dizer, né? Mas não, o negócio deles estava em pensar a estratégia, pensar o roteiro antes de ir para a ferramenta. A maioria começou assim, né? Começa assim. De uma sacada. E aí foi num jantar, os dois conversando, o Edu estava mais reticente, né? Até ir adiante, porque ele estava indo muito bem na consultoria dele, né? O Johnny falando, não, vamos criar essa empresa. E no final, eles começaram a desenhar a ideia da empresa e num guardanapo escreveram, vamos pensar qual o nome da empresa. Faz apresentações no estado da arte. E aí pensaram, apresentações no estado da arte, mas é um nome comprido, dá para abreviar. Aí pensaram na abreviação disso em inglês, State of the Art Presentations. Aí viram que virava SOAP. E aí, como SOAP tem a ver com histórias também, porque é soap opera, né? É como se fala a novela ou seriado, né, em inglês, acabou virando SOAP, apresentações do estado da arte. Isso foi quando? Isso foi em 2003, que foi quando, assim, fundou-se, inaugurou-se aí esse mercado de apresentações corporativas profissionais. Até então ninguém fazia isso. Sim. E a SOAP começou então em São Paulo com esses dois? Com os dois, com o Johnny e Edu, eles abriram o escritório e eles mesmos faziam as apresentações no início, né? E depois ela foi ganhando uma estrutura de agência. Mas no DNA dela, isso que é muito interessante, tá essa coisa de ser uma consultoria que ajuda as pessoas a contarem histórias e a conseguirem vender suas ideias em momentos decisivos com apresentações. Muito legal, porque você pega os livros aí dos palestrantes, dos bons palestrantes, e livro de palestras, você vai ver que no fundo o que a gente gosta de ouvir é uma história. É uma boa história. É uma boa história, né? E é isso que prende. E quando é uma boa história, bem contada, não é? Ou às vezes a história nem é tão boa, mas é bem contada e bem apresentada, ela fica boa. Perfeito. Não é? E de fato o mercado estava muito carente, porque eu fui também a muitas palestras chatérrimas, né? E ainda é regra geral, né? E o cara acha que jogar o slide lá, né? Para você que chegou agora, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós estamos aqui na Record News com o Olavo Oliveira, é diretor da SOAP, é uma empresa então especializada em apresentação, né? Imagina que você que está me ouvindo é um diretor, um CEO de uma empresa e tem um projeto legal para apresentar para a sua empresa e você quer vender esse projeto, quer que as pessoas comprem isso na totalidade. Então você tem que fazer uma boa apresentação, não é? Fugir do quadrado, que é aquele negócio do PowerPoint, que já foi um grande avanço, né? Você então é um especialista para falar disso. Quem não lembra do retroprojetor, pô? É verdade. Eu fiz muitas apresentações com o retroprojetor. Não, a gente até faz muito uma brincadeira para tentar descobrir de onde que vem as apresentações chatas, né? E aí a gente analisa, você falou agora muito bem dessa questão de o ser humano gostar de ouvir histórias, né? Sim. E isso já é uma coisa aí, por exemplo, nós nata, estamos vendo algumas isso é uma palestra minha. É sua? Isso foi uma palestra que eu fiz legal. lá em Curitiba, lá na Associação Comercial do Paraná. E a gente fala até nesse momento da palestra, eu estou justamente falando um pouco da origem das apresentações chatas. E a gente remete a 200 anos atrás. Como é que se faziam apresentações quando não existia ferramenta nenhuma? Era assim, era na tradição oral de se contar uma história. Se juntava uma pessoa, as pessoas, né? Porque ele foi um dos pais de ensinar como é que o cara dá uma palestra. Isso, né? Exatamente. Então as pessoas contavam de uma forma oral, certo? Sim. E quando se contava dessa forma, você estimulava, ao contar uma história, você estimula na pessoa a pensar em imagens. Né? Exato. Depois, muitos anos depois, agora vamos pular lá para os anos 60. Dos sócios, né? Isso é num workshop, até podemos falar dele, que é o Workshop Story Business Edition, que é um workshop onde a gente fala só justamente do storytelling, que seria a arte de contar histórias. Storytelling, exato. E aí, o que acontece? Depois de muito tempo, com o advento de ferramentas para apresentação, e aí eu já estou falando de anos 50, 60, a primeira grande ferramenta qual foi? Antes até do retroprojetor.
o famoso carrossel de slides. Você lembra dele? Carrossel de slides, Perfeito. Exatamente. Foi antes do retroprojetor, tem razão. Carrossel de Usei slides. também. Pô, lembra, Eu não né? sou tão velho assim, não. Eu lembro, Mas assim, eu sei. aula de biologia, né? Aula de geografia, a professora passando lá com aquele controle com Lá na fio, né? faculdade, era Fazer só aquele isso que barulho tinha, que né? travava, daí você viu o slide de cabeça para baixo, enfim. Exato. Então, se fazia a apresentação usando essa ferramenta. Exato. E nessa época, como que se fazia? Você tinha imagem e a pessoa contando a história ali. Dá uma segurada. Dou. Dá uma segurada. A gente vai para o intervalo, tenho absoluta certeza que você está gostando desse papo, né? A gente volta já com conteúdo muito legal para você. Não saia daí, o Case volta, olha, é rapidinho, hein? Chegou em Florianópolis uma das maiores redes de moda masculina do Brasil, Teva, a loja que oferece o mais moderno sob medida do mundo, exclusividade e personalização que você deseja com a tecnologia da moda. Com o sob medida Teva, você escolhe todos os detalhes e faz trajes, calças, camisas e artigos em couro em apenas 7 dias úteis. Venha conhecer o sob medida Teva e surpreenda-se com a variedade de opções e preços acessíveis. Teva, para homens que merecem mais, agora no Floripa Shopping. Dom Ramos Móveis Inteligente, atendendo as linhas comerciais e residenciais. Lançamento da linha Bronze, um conceito que reduz o custo em 35% comparado às linhas convencionais. Visite nosso site www.domramos.com.br. Dom Ramos, o showroom está onde você mora. Olá, estamos de volta então para o segundo bloco. Eu estou recebendo aqui no programa Cases o diretor da Soap e a gente está batendo um papo aqui sobre como fazer uma apresentação eficaz e de sucesso para você vender o seu projeto. Antes de voltar aqui para esse papo, eu quero agradecer ao Odonto Coqueiros, ao Dr. Alan e à doutora Letícia, que são os responsáveis pelo meu sorriso. Opa, muito obrigado. Aí, doutora Letícia e o doutor Alan, um abraço para vocês, um beijo, doutora Letícia. Muito obrigado mesmo. Bom, voltando então à história da Soap, Marcelo, a gente estava, saindo do carrossel. Isso, a gente estava falando aqui da origem das apresentações chatas. Então, nós começamos lá fazendo a revisão de como, antigamente, né, Idade Média, se contava histórias de uma forma oral. Dando um salto, né, no tempo, a gente chegou ali nos anos 50, 60, com o primeiro advento de ferramenta para apresentação, que foi justamente o carrossel de slides, que a gente estava lembrando aqui, até as histórias engraçadas das pessoas passando slide, né, daquele jeito meio confuso. E aí, nessa época, o que se fazia? Você projetava uma imagem com slide, né, com positivo, né, e contava a história. Isso. Então, o que você estava contando, o seu texto estava com o apresentador. Na tela, você só tinha uma imagem dando um suporte. Passou-se 10, 15 anos ali, surgiu o advento do grande retroprojetor de transparências, que inclusive eu utilizei até para dar aula em faculdade, coisa de 10 anos atrás. Eu usei muito. E aí, o que se fazia com o retroprojetor de transparências? Né? Assim como no carrossel de slide, as pessoas pegavam uma imagem e jogavam no retroprojetor e contavam, ou se fazia diferente? Como que tu lembra? Como que se fazia? Eu usava assim... Eu datilografava em cima lá daquele negocinho transparência branco, não é? Eu nunca usei imagem porque eu nem sabia usar. O meu era só escrito, só letras, né? Mas todo mundo fazia isso. No máximo que você fazia era o que você pegava? O teu texto, que antes estava com você, você imprimia, né, nessa transparência e transportava para a tela. Isso, para todo mundo ver grande, pronto. Então, o texto que estava antes com você foi para a tela também. Isso. E aí você passa a dar o mesmo texto que está lá na tela também. Exatamente. O máximo que se fazia era aquele efeito de revelando, né? Botava o papel sulfite em cima, né? Ia revelando. Suspense era esse. Fazia o suspense.
Então, o que acontece? Nesse momento, a linguagem visual em apresentação morreu. Exato. E nessa época, as pessoas já achavam as apresentações chatas, independente do PowerPoint. Sim. O PowerPoint, ele fez o quê? Ele apenas digitalizou uma prática que já se fazia. Quando? 85, pouco, 86. Né? Grande ideia, né? O Bill Gates, inclusive, não é a ideia dele. Ele comprou de uma outra empresa, né? Não sabia. É praxis do Bill Gates, ele sempre compra ideias de outros. Ele comprou essa empresa, e o software chamava Presenter. Mas ele teve uma sacada muito interessante. Ele pensou, vou batizar isso aqui com o nome de PowerPoint. Por quê? Essa é uma ferramenta que eu vejo aqui um grande potencial, que as pessoas vão realmente usá-la para dar forças aos seus argumentos. Sim. Então, give power to your point. E aí, sei lá, põe aí 20, 30 anos depois, será que as pessoas realmente usam PowerPoint para isso? Ou não? Tornou-se uma muleta onde as pessoas usam como ferramenta de relatório, de documento, projetam na tela, leem e dizem que estão fazendo uma apresentação. Eu já há muito tempo que eu tento fugir da apresentação banal, né? Mas mesmo assim, não é muito fácil para quem não domina muitas ferramentas você fazer uma apresentação. Perfeito. Então, só contratando uma empresa como não a sua, necessariamente, né? mas claro, apesar de contar histórias ser algo inerente ao ser humano, acho que é uma das poucas verdades universais, todo mundo gosta de histórias. Sim. Mas contá-las depende também de um pouco de método e técnica. Sim, não é uma coisa assim não é só a imagem, tão natural. Então, por isso que a gente desenvolveu, né, ao longo desses 10 anos aí de estrada, métodos de como você conta história em apresentação. A gente aterrizou muito o tão falado storytelling, que hoje se fala nas empresas, o storytelling que é tão importante, em apresentação. E na essência, para que serve esse storytelling, né? Antes de pensar só contar histórias por contar histórias, vamos pensar para que a gente usa isso. Principalmente para se conectar emocionalmente com as pessoas. Sim. O que a gente vê nas apresentações tradicionais é que se perdeu um pouco dessa conexão emocional com a audiência. Sim. Porque, em geral, fazendo dessa forma quando alguém engessada, já vai para uma apresentação que sabe quem PowerPoint, já vai de má vontade, né? Exatamente, porque já tem essa experiência, é um histórico de experiências ruins. Porque as pessoas normalmente vão para as apresentações, fazer as suas apresentações, não pensando muito no que ela quer causar como impacto para aquela audiência, o que ela quer deixar como mensagem, que a audiência precisa sentir, precisa pensar, precisa fazer depois da apresentação. Não se pensa nisso, se pensa só em falar da minha missão, minha visão, valores. Olha, eu tenho um videozinho que é um videozinho bem breve, que eu acho que é bom a gente colocar, que vai dar uma ideia, está em inglês, mas tá legendado, né? Que a tua empresa mandou. Ah, legal. Tá? E vai contar um pouco do que faz a SOAP e a gente continua. Perfeito. O nosso papo. What will you do at the moment of truth? Here's the deal. You have a project, a product, or an idea. Soon enough, you will present it. An audience will judge it. This is a defining moment. You'll have their attention, but only for a short while. Whether you keep it or lose it will depend on your ability to engage your audience. What do you do? Usually, a presentation. A presentation sometimes works, and sometimes it doesn't. But with projects that really matter, sometimes doesn't cut it. Either you do it right the first time, or you lose your chance forever. Presentations are different from advertising, where the message can be missed today and caught tomorrow. With a presentation, you have one shot. If you blow it, you can't ask to stop by tomorrow and do it again. Make it or break it. This is a defining moment. How will you maximize your chance to make it and be remarkable? Então, voltando ao que a gente estava falando, aí esse vácuo foi muito bem percebido pelo diretor, então, que é um dos sócios. Isso, pelo Edu e pelo Johnny naquela época.
E esse vídeo que a gente viu agora, ele fala bem do ponto, né? Que é assim, a apresentação ela é um momento decisivo. Sim. Não existe se você pensar, fazer uma analogia com mídia mesmo, né? Como foi colocado aí, num comercial de TV, você capta as pessoas em momentos diferentes. Você pode não captar ela hoje, mas captar e passar sua mensagem amanhã. A apresentação, você marcou a reunião aquele dia. Não adianta, se não deu errado. Isso que eu achei muito legal, o teu lá o Eduardo dizer, né? Cara, imagina, você está diante de uma plateia, 1000 pessoas, 800 pessoas. Você preparou a tua apresentação e ela saiu uma porcaria. Tu não vai chegar lá no microfone e dizer, gente, não saiu legal. Cara, vamos combinar o seguinte, vocês vão voltar outro dia e eu vou preparar isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é? Então, você tem que aproveitar, você tem que pensar que é uma mídia e que tem um comportamento específico. Eu tenho 10 minutos, é uma vez. Tu tem que arrebentar, meu. Então você tem que se planejar para isso. A gente se especializou. Isso. Né, a gente é a agência que se especializou na comunicação pessoa a pessoa. Enquanto tem as agências de publicidade que fazem mídia de massa, tem a agência digital, a gente é a agência da comunicação olho no olho. E como funciona a SOAP? O empresário, então, entra em contato com a SOAP, tem o site aí da SOAP passando aí na sua tela, ele liga para lá e diz, olha, eu quero uma apresentação. Isso, uma apresentação, quero um orçamento, como é que é, Perfeito. E vocês entram em ação. Isso, a gente sempre tem uma preocupação em entender bem, diagnosticar, né, qual que é a situação de comunicação que ele vai viver, quem é a audiência, quanto tempo ele vai ter, a gente sempre mapeia isso, mapeia qual que é o objetivo, né? Porque um grande problema das apresentações no dia a dia é que elas acabam não tendo objetivo, né? Não tem um objetivo ligado realmente a uma ação que é esperada da audiência. Às vezes, eu quero simplesmente ir lá apresentar o meu projeto. Mas para quê? Isso vai gerar algum efeito? Vai mudar a vida de alguém? E muitas vezes tem apresentações que nem respondem essa pergunta. Quando não responde, a gente diz, talvez você não precise de uma apresentação ainda. Primeiro tenha claro o objetivo. Então, depois que a gente diagnostica isso, a gente aí pensa numa proposta e aí passa a desenvolver um trabalho que segue esse método, de primeiro pensar um roteiro, qual história você vai contar, depois expressar isso visualmente em slides e preparar o apresentador para fazer essa apresentação, estar com a história na cabeça, interagindo com os slides. Inclusive, você trouxe aqui um livro que está à venda no mercado, que é o Super Apresentações. Que isso aqui, eu vou pedir aqui para o nosso amigo dar uma frisada aqui no livro. Exatamente. E esse é o livro que sintetiza essa metodologia que a gente desenvolveu aí ao longo de 10 anos e vem aperfeiçoando aí cada vez mais. E é a base também dos nossos treinamentos, né? Isso que é uma outra vertente também do nosso trabalho. A gente ajuda as empresas e as pessoas a fazerem as suas apresentações no serviço de consultoria, né? Então, apresentações e vídeos. Então, esse é o livro. E a gente tem um viés educativo muito forte, que o próprio livro já demonstra isso. A gente gosta de compartilhar conhecimento, tem empresas, a gente já recebeu feedback aqui, por exemplo, o Sistema Fiesc, eles compraram o livro, montaram grupos de estudo em cima do livro e fazem as reuniões trimestrais de outro jeito, fazendo as apresentações com base na nossa metodologia. Depois eu fui fazer treinamentos para a equipe lá, enfim, eles me mostraram as apresentações que eles fazem, é uma coisa maravilhosa. Usando as ferramentas que eles têm, mas aplicando a metodologia, né? E aí a gente faz esses cursos de uma forma in company, dentro das empresas, e também promove eles de forma aberta, como esse curso que a gente vai fazer agora dia 13 de setembro aqui em Floripa. Exato, porque uma coisa que é importante é que quem está vendo uma palestra, o que o apresentador tem que fazer? Ele tem que usar ao máximo os sentidos, não é? Do seu ouvinte. No caso de antigamente, ele só usava a visão, não é? Só a visão. Aliás, a audição, porque visão, em termos de estética, não tinha nada, não é? Se imaginava, né? Se imaginava. E agora não. Agora você usa a audição, às vezes você usa até o paladar, o tato. E tudo isso é ferramenta de apresentação também. Eu posso usar o meu PowerPoint, mas se eu for usar, eu tenho que usá-lo visualmente, porque senão eu desperdiço justamente o canal visual. Né? Isso. E também posso usar outras ferramentas, posso usar arquivos de áudio, vídeo, posso fazer uma degustação, fazer uma demonstração, tudo isso é ferramenta de apresentação também. Dá uma segurada então, a gente volta já. Perfeito. Nós vamos então para um breve intervalo, não saia daí, tenho certeza que você vai gostar, hein? O Case volta já, é bem rapidinho.
Queda de cabelo agora só é um problema para quem quer. Conheça o tratamento mais revolucionário, Terapia Capilar Extratos da Terra. Um tratamento completo contra caspa e queda de cabelos em homens e mulheres com a revitalização e surgimento de novos fios. Fortalece os fios existentes e diminui a perda. Resultados visíveis nos primeiros 30 dias. Procure seu cabeleireiro ou esteticista e conheça este novo tratamento. Terapia Capilar Extratos da Terra. Ligue 0800 600 0087. Existe uma nova geração de empresas e empreendedores que antecipa o futuro para hoje. É pensando nessa geração que a TOTVS desenvolve soluções em softwares para um mundo em constante transformação. Acredite, podemos antecipar a sua visão de futuro. Novos desafios pedem novas soluções. Conte com uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para alavancar os seus resultados. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. TOTVS, compartilhe o novo. TOTVS. Olá, estamos então no último bloco. Eu estou recebendo aqui o Olavo, diretor da SOAP, e a gente está batendo um papo de como é que você pode fazer uma apresentação legal. Mas antes de voltar aqui para o Olavo, eu quero falar de uma empresa que investe aqui no programa, que é o Flat Belmari, lá nos ingleses. Então, você que gosta dos ingleses, você que gosta, né, daquela parte da ilha, quer dar uma passeada, o Olavo está convidado para levar para lá a sua família e ficar um fim de semana. Tá, Olavo? Opa, obrigado. É um flat novinho em folha, tudo cheirando a novo, atendimento de primeira, é pé na areia mesmo, abriu a porta do flat dos fundos, você já cai quase dentro d'água, um pessoal muito legal. Liga lá, vocês vão ter uma boa surpresa quanto ao custo da diária. Então, voltando ao que a gente estava falando, nós não temos mais muito tempo. Então, esse nicho vem dando certo. Quer dizer, esse negócio, então, nesses 10 anos, vocês já fizeram, deram consultoria para apresentação para grandes empresas. Grandes empresas, a gente já tem, assim, nas nossas contas já foram mais de 10 mil apresentações, né? Mais de 1.000 clientes atendidos. Inclusive a Record. Inclusive o Grupo RIC, né? Então a gente tem desde os clientes das multinacionais que a gente atende aqui no Brasil e também nas nossas unidades no mundo. A gente tem uma unidade em Portugal. Isso eu gostaria que você falasse. Nós temos uma unidade em Portugal com criação, com equipe inteira lá e com representantes, inclusive em vários países da Europa. Tem representante até na Austrália, tem na Itália, França, Bélgica. E temos também um escritório nos Estados Unidos. E, né, somando, né, toda a estrutura, são 90 funcionários, a nossa matriz é São Paulo, e eu fui a pessoa que saí de lá, depois de 3 anos trabalhando em São Paulo, onde eu coordenava, inclusive, a equipe dos roteiristas, né, que cuidam especificamente da consultoria de roteiro e do treinamento dos apresentadores, para desenvolver mercado na região sul, com escritório aqui de Floripa. Né? E tu veio para Floripa. Vim para Floripa, chato, né, minha terra, né? Minha terra. Tu não é bobo nem nada. Mas eu viajo muito. O homem veio pra Floripa, escolhe vir pra Floripa. Pois é, não. Né, tem gente que se dá bem, né, cara? Sai de São Paulo pra trabalhar em Floripa na mesma empresa. Verdade. Isso é uma promoção. A família agradece, mas a família também às vezes se queixa porque eu acabo viajando muito. Mas faz parte, né, cara? Não faz parte do trabalho. Mas a gente tá podendo. Olavo, eu quero te agradecer por esse papo muito legal. Eu acho que você tem que voltar aqui outra vez. Com certeza, porque tem muito conteúdo, muito assunto, aqui muita história para contar, né? Em 20 minutos não dá. Mas uma empresa que investe aqui no programa é a vinícola Perini. Né? Ela está investindo já aqui há alguns meses. Muito obrigado, então, ao pessoal aí do marketing da Perini, ao Germano. E nós estamos dando a todos os convidados uma lembrança da Perini. Esse é um Casa Perini, é um Taná que ganhou medalha de grande ouro no último concurso internacional, né? Bruxelas, Brasil, que foi realizado lá no Costão do Santinho em junho deste ano. Então, tu não tá levando qualquer vinho não, amigo. Obrigado. Você vai levar aqui o medalhão, é um vinho premiado lá no Costão do Santinho em junho, valeu. Então, tá? É um belo muito vinho. Obrigado. É uma Otaná, né? Vou aproveitar. Muito apreciada. Muito obrigado. Obrigado, Toca Fernando. aqui. Foi um papo muito legal, cara. Muito legal, dá vontade de continuar. Parabéns, aí a tua apresentação foi muito legal. Tá Fora ótimo. o apresentador, o resto foi legal. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Pelo seu carinho, pela sua audiência, de estar aturando esse apresentador aqui há 4 anos. A minha ideia é sempre essa. Temas com conteúdo que vocês, ao desligarem a TV ou mudar de canal, fique alguma coisa legal para que vocês utilizem aí no seu dia a dia, onde vocês trabalham. Muito obrigado. Eu desejo agora a vocês o que eu sempre desejo.
boas vendas, sucesso para vocês. Tchau! Programa Cases. Oferecimento Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. E Perini, especial é o agora.